Você já disse sim para algo que claramente queria dizer não e depois ficou com aquela sensação de peso, irritação ou até arrependimento? Agora me responde com honestidade quantas vezes isso já virou um padrão na sua vida. Porque o problema não está em dizer sim. O problema começa quando você não consegue mais dizer não. E hoje você vai entender por que isso acontece não só do ponto de vista emocional, mas também neurocientífico e como esse comportamento aparentemente inofensivo pode estar silenciosamente comprometendo a sua saúde mental. A saúde mental é uma das maiores preocupações deste século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 970 milhões de pessoas vivem hoje com algum transtorno mental, e ansiedade e depressão lideram essa estatística. Mas existe um ponto crítico pouco discutido. Muitos desses transtornos não começam com grandes traumas, eles começam com pequenos comportamentos repetitivos. Comportamentos que parecem normais, educados, socialmente aceitos, como, por exemplo, dizer sim o tempo todo. A falta de entendimento sobre o que acontece dentro de nós é um dos maiores obstáculos para uma vida saudável. E ninguém melhor do que você para perceber os primeiros sinais de que algo precisa de atenção. Mas aqui está o desafio real. Como perceber o que acontece dentro se o mundo lá fora exige tanto da sua atenção o tempo inteiro? O que a neurociência e a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, mostram é que existe uma habilidade fundamental chamada autopercepção integrada. Isso significa ser capaz de perceber não só o ambiente externo, o que você vê, ouve e sente, mas também o que acontece dentro do seu corpo. Tensão muscular, aceleração do coração, desconforto emocional, pensamentos automáticos. Quando essa integração falha, você reage automático. E é aí que surgem padrões como dificuldade em impor limites, necessidade constante de agradar o outro, medo de rejeição, sensação de culpa ao dizer não. E aqui vai um ponto crucial. A dificuldade em dizer não não é sobre educação ou gentileza. É muitas vezes um comportamento aprendido para evitar desconforto emocional. Mas esse alívio imediato tem um custo alto. Pessoas que constantemente ignoram suas próprias necessidades têm maior probabilidade de desenvolver ansiedade crônica, esgotamento emocional, o burnout, baixa autoestima e até sintomas depressivos. Agora me diz, se dizer sim está te afastando de você mesmo, quanto isso realmente está te custando? No restante deste vídeo eu vou te mostrar exatamente como esse padrão se forma no cérebro, quais são os gatilhos invisíveis que mantêm esse comportamento e principalmente como começar a reverter isso de forma prática. Esse padrão está diretamente ligado ao que chamamos de crenças centrais e pensamentos automáticos. Por exemplo, se eu disser não, vão deixar de gostar de mim? Eu preciso agradar para ser aceito? Negar é egoísmo? Esses pensamentos surgem de forma tão rápida que você nem percebe. E o cérebro, buscando evitar rejeição, que ele interpreta como uma ameaça, ativa respostas automáticas de submissão social. O pior é que existem pessoas com alto poder de persuasão que identificam indivíduos como você, com tal potencial de submissão e literalmente te escravizam, chantageando em suas emoções. O que acontece é que, do ponto de vista neurobiológico, regiões como a amígdala cerebral entram em alerta diante da possibilidade de conflito social, e o seu sistema nervoso escolhe o caminho mais seguro: evitar desconforto imediato, manter aceitação do grupo, mesmo que isso signifique se desrespeitar. Com o tempo, isso gera um desalinhamento interno. Você começa a viver uma vida onde suas decisões não refletem suas necessidades reais. E isso vira um ciclo. Você diz sim
contra a própria vontade. Você sente desconforto interno, você ignora esse desconforto e você reforça o padrão. Esse ciclo repetitivo ao longo do tempo é um terreno fértil para transtornos emocionais. Mas aqui está uma boa notícia. Se esse padrão foi aprendido, ele também pode ser desconstruído. E tudo começa com algo simples, mas muito poderoso. Perceber o momento exato em que você está prestes a dizer sim. E se perguntar, isso realmente é o que eu quero? Porque, muitas vezes, nestes casos, o primeiro passo para preservar sua saúde mental não é fazer mais, mas aprender a recusar, dizer não. Agora, eu quero te convidar a fazer algo diferente comigo. Não exatamente comigo, mas com você. Porque até aqui você entendeu, mas talvez ainda não tenha sentido. E sem sentir, a mudança não acontece. Então, na próxima vez que alguém te fizer um pedido, qualquer pedido, antes de responder, pausa. Mas não é uma pausa qualquer. É uma pausa consciente. Como se, por alguns segundos, o mundo lá fora pudesse esperar. E você, finalmente, voltasse para dentro e, nesse momento, escutasse o seu corpo. Não o que você acha que deveria sentir, não é isso, mas o que está ali, ali de verdade. Seu peito está leve ou existe um pequeno aperto. Sua respiração flui ou parece que travou por um instante. Existe expansão ou contração, porque muitas vezes o seu corpo já disse não, mas você ainda está tentando transformar isso em um sim. Agora, então, observe a sua emoção, sem filtro, sem justificativa. Foi leve? Ou teve um incômodo silencioso, quase imperceptível, mas real? E então aquele mesmo pensamento, aquele rápido, automático, vai ser chato recusar, depois eu vejo isso, não quero decepcionar. Percebeu tudo isso? Tudo isso acontece em segundos. E se você não estiver presente, você nem percebe que abriu mão de si mesmo. E mais uma vez, agora tem algo ainda mais profundo neste processo, porque esse padrão não está só na sua mente, ele mora no seu corpo, na tensão acumulada, nos ombros rígidos, na respiração ofegante, curta, naquela sensação constante de estar em alerta o tempo todo. Como se, no fundo, dizer não fosse algo perigoso, extremamente prejudicial a você, mas não é. E é aqui que entra algo que muita gente ignora, mas que pode ser decisivo no processo de mudança, o seu estado interno. Práticas como o Reiki, por exemplo, atuam exatamente nesse nível, não como mágica, mas sim como regulação. O trabalho de homeostase, tão necessário para o nosso equilíbrio e felicidade, como um convite para o seu corpo sair do estado de defesa e entrar em um estado de segurança. Durante um estado profundo de relaxamento, seu sistema nervoso desacelera, aquele ruído constante diminui e pela primeira vez em muito tempo você consegue se ouvir de verdade. Muitas pessoas relatam que, durante esse processo, algo curioso acontece. Elas percebem emoções que estavam escondidas, sentimentos que vinham sendo até então ignorados, limites que nunca tinham sido respeitados. E não porque alguém disse isso para elas, mas porque elas sentiam assim. E quando você sente com clareza, quando você se exercita neste processo de autorregulação, você não consegue mais fingir que não sabe. E aqui está a virada de chave. Talvez você não tenha dificuldades em dizer não. Talvez você só esteja desconectado em si mesmo. Há muito tempo, há tempo demais. E quando você começa este processo de reconectação, a autorregulação, algo muda. O sim deixa de ser automático e o não deixa de ser culpa. Passa a ser, então, uma verdade, uma realidade premente em sua vida. E existe uma diferença enorme entre viver tentando agradar e viver sendo fiel ao que você sente. Porque, no final,
não é sobre rejeitar o outro, é sobre parar de rejeitar a si mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, provavelmente existem outros comportamentos silenciosos impactando sua vida sem que você perceba isso. E eu posso te mostrar quais são eles. Se inscreva para saber mais neste canal e continue comigo nessa jornada de autopercepção e saúde mental, porque entender o que acontece dentro de você é o primeiro passo para transformar tudo o que acontece no mundo exterior.